Aqui em Bragança Paulista, o Inter jogou bem, mereceu mais que o adversário, mas acabou saindo somente com um ponto no estádio Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino. O saldo acaba ainda sendo positivo. 2 jogos no estado de São Paulo nos últimos dias, uma vitória e um empate. O objetivo é o Campeonato Brasileiro, mas sim, voltamos a ouvir o Inter falando em possibilidade de título do Brasileirão. Isso veio do técnico Roger Machado. O vestiário elogiou e saudou a volta de Ener Valencia a balançar as redes com a camiseta do Internacional. E também falou sobre o jogo do final de semana, que espera casa cheia no estádio Beira-Rio. A situação clínica de mais um zagueiro do Inter que pode ter uma lesão diagnosticada. E a gente traz todos os bastidores do vestiário do Inter depois do empate contra o Red Bull Bragantino. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. E também Cris das Passagens, graças ao Cris estamos aqui em São Paulo, ainda teremos outras viagens até a reta final deste Campeonato Brasileiro. E se tu quer fazer a tua viagem, enfim, quer orçar quanto que dá de passagem, o Cris consegue os melhores valores, as melhores taxas do mercado, tem condição fácil de parcelamento, retirada da passagem também é na hora, ele emite, faz já a reserva da tua passagem no teu voo e já te envia, é tudo fácil, simples e barato com o Cris das Passagens. Gente, vamos lá. O Inter acabou empatando em um ótimo jogo, tá? O Inter jogou muito bem contra o Bragantino, vem nessa sequência de jogos em que vem jogando melhor, muito melhor do que os seus adversários, mas acabou empatando em 2 lances que o Inter acabou rateando, um no primeiro tempo, quando o Bragantino nem tinha chutado nenhuma bola no gol do Internacional, conseguiu empatar, depois do Borré abrir o marcador de cabeça com um baita cruzamento do Bernabé, que até fez um jogo hoje, não no nível que ele estava fazendo, mas um bom jogo, tá? Mais uma vez do Bernabé na lateral esquerda, o Borré, não só com gol, ele faz um gol que está impedido por pouquíssimo, tá? Num passe do Gabriel Carvalho, ainda tem uma participação incomodando os adversários, participando muito do jogo, e aí depois acaba o Bragantino virando a partida aqui no Nabi Abichedi, e o Internacional faz logo depois, não dá nem tempo de sujar o uniforme do Ener Valencia quando ele entra no primeiro tempo, e ele faz o gol do empate em 2-2 por aqui. Bom, gente, o Inter fica nessa situação na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? 8ª colocação ainda, 42 pontos, só que com 26 jogos contra 27 de Cruzeiro e Bahia, que são 7º e 6º colocados. O Inter fica ainda a 2 do São Paulo, pode passar na próxima rodada, onde o Inter encara o Vitória às 18h30 no Beira-Rio no próximo domingo. Só que fica aquele gostinho um pouco amargo, não só pelo contexto do jogo, mas que uma vitória colocaria o Inter no G6. Com uma vitória, o Inter estaria com 44 pontos, a mesma pontuação do São Paulo, perderia pelos critérios de desempate, teria 12 contra 13 vitórias, mas com uma rodada a menos também em relação ao São Paulo, por isso esse gostinho de amargo, não só pelo jogo que o Inter fez, mas também por essa situação envolvendo o G6 do Campeonato Brasileiro. Bom, depois da partida, o técnico Roger Machado destacou que quem foi diferente de um tempo para o outro foi o Red Bull Bragantino, que começou primeiro com uma linha de 3, depois para o segundo tempo com uma linha de 4, mas que o Inter teve um amplo domínio da partida, criou oportunidades. O Red Bull Bragantino buscava alongar as jogadas, fazendo inversões, lançamentos e tentando deixar os laterais do Inter num contra um para tentar dificultar, e que ele esperava isso, porque é um adversário que vive uma instabilidade, está mais próximo do Z4 do que numa situação mais confortável na tabela, então ele sabia que seria difícil. Ele disse que levar 6 pontos seria ótimo aqui de São Paulo. 3 contra o São Paulo e 3 hoje contra o Bragantino. Mas levar esses 4 pontos que o Inter está levando é bom também. Ainda mais pelas atuações que foram feitas no Morumbi e aqui no Nabi Abichedi. Ele destacou também que foi pouco tempo de recuperação, né, entre o jogo de São Paulo e esse, 3 dias somente para se recuperar, mas que foi uma boa, sim, levar esses 4 pontos aqui de São Paulo. Ele ainda destacou que o Cleiton, goleiro do Bragantino, fez 6 defesas difíceis, mas que ele não vai procurar as razões para não ter tido a vitória, por quê? Ele só procuraria as razões para não ter tido a vitória se o Inter não tivesse chegado com tanto ímpeto ao sistema defensivo da equipe do Red Bull Bragantino. Só que como o Inter chegou, criou chances, o Cleiton foi um destaque na partida, ele disse que ele não vai ter que procurar razões para não ter vencido, tanto que ele disse que o Inter poderia sim ter vencido a partida. Bom, o Roger ainda destacou, e eu questionei a ele, sobre título.
Porque o Alan Patrick já falou sobre isso e o Wesley também falou sobre isso nos últimos dias. E ele disse sim que ele e o grupo mantêm vivos o sonho de um título brasileiro. Ele disse que sabe que é muito difícil, mas que se tem matemática que possibilita isso, ele vai acreditar e vai tentar. Tanto que ele falou, a gente olha a pontuação, o percentual, os adversários. Tem adversários ali na frente que tem mais de uma competição. Só que ele deixou claro, o grande objetivo é Libertadores. Mas que se der para entrar na briga pelo título, sim, vão entrar e vão tentar a todo custo aí um título brasileiro. O Roger ainda destacou a importância do gol do Valência no segundo tempo. Ele não marcava desde o mês de julho com a camisa do Inter, naquela eliminação na terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, que até um torcedor tentou entrar para agredir o Valência. Foi uma confusão aquele jogo antes da viagem para Rosário, na Argentina, para os playoffs da Sul-Americana. Depois ele voltou a marcar há pouco tempo na última data FIFA pelo Equador e hoje voltou a marcar pelo Inter e teve até outras oportunidades ao longo do segundo tempo. Ele disse que, junto com o ponto que foi levado pelo Inter, o ponto alto desse jogo foi o Valência voltar a marcar. Ele disse até que a orientação para ele era não ficar tão fixo na área, que era dar mais opção que nem o Borré faz, caindo pelas beiradas, criando possibilidade de 2 contra 1, de tabelas no campo de ataque, e que é o ponto alto. E que a felicidade dele como técnico e do grupo também se baseia na felicidade do Valência de estar voltando a marcar com a camiseta do Internacional. E ele falou também, pra gente fechar sobre o que o Roger falou, que ele não sabe se a lesão do Rogel foi tão séria ainda, mas que foi muscular. Ele teve que tirar o Rogel ali com nem 10 minutos tinha de primeiro tempo, ele sentiu e teve que entrar o Igor Gomes ao lado do Vitão. Bom, 2 jogadores falaram na zona mista, tá? O Thiago Maia, que destacou que o Inter teve muitas chances no jogo, que o goleiro dos caras, como ele falou, o Cleiton do Bragantino, estava inspirado, que jogar aqui em Bragança Paulista é muito difícil. Ele reclamou do calor, até antes da entrevista ele perguntou se a gente estava se sentindo bem, porque ele falou que a garganta estava seca. A gente sabe que está passando o Brasil como um todo, né, por conta das queimadas, então isso dificulta na hora de respirar aqui em São Paulo, e a gente sabe que é um dos estados que mais vem tendo essas queimadas, e o Thiago Maia disse que estava sentindo isso aqui em São Paulo nos últimos dias, e ele fez questão de convocar o torcedor do Inter para o jogo no Beira-Rio, no próximo domingo, 18h30, contra o Vitória, para o Inter vencer e se colocar nesse G6. Sobre o que o Roger falou, eu perguntei também para o Thiago Maia se é sonho de título ou é de Brasileirão. E ele disse, cara, o Wesley já tinha falado e ele reiterou o que o Wesley falou na semana passada. Sonhar é de graça. Ele disse que a equipe está sonhando primeiro com essa vaga na Libertadores. Se for direto, uma vaga direta ali no G4, melhor ainda. E ele vê que a equipe fez um grande jogo contra o São Paulo e um grande jogo aqui em Bragança também, justamente para estar nessa briga. E o Thiago Maia representou o vestiário também ao falar do Valência, dizendo que é um cara muito importante para o grupo, que ficou muito feliz por ele voltar a marcar e que é um cara muito querido também pelo grupo e que ele até desejou que o Valência dê continuidade nisso para voltar à sua grande fase. E o Borré, que fez gol, fez outro impedido, jogou muito bem, para mim um dos destaques da partida aqui no Nabi Abichedi. Eu perguntei para ele se era o melhor momento dele já com a camisa do Inter, se já dava para falar isso. Ele disse que o momento não é só dele, é do time todo, que a equipe vem fazendo as coisas bem e isso tem sido demonstrado jogo a jogo. E que o jogo de hoje deixa uma sensação de que a equipe poderia ter vencido aqui em Bragança, no Nabi Abichedi, o Red Bull Bragantino, porque a equipe criou muitas soluções e que faltou fazer o gol para ficar mais tranquilo, talvez ali no primeiro tempo, que o Inter fez 1-0 e teve chance e espaço para fazer 2, até 3, ou quem sabe até 4 nesse jogo. Eu tenho certeza que vocês sentiram a mesma coisa olhando aí das suas casas. Ele falou até, né, que o Cleiton de fato teve uma boa noite, porque teve ali 2 ou 3 lances que o Borré tentou o gol e o Cleiton fez defesas. Ele disse que ele teve uma ótima noite, não só com ele, Borré, mas também com os outros jogadores do Inter que tentaram, mas que é importante a equipe seguir construindo chances. E isso mostra que o trabalho está dando resultado, porque o Inter está crescendo, está criando chances e incomodando os seus adversários. Ele falou 2 situações sobre o Valência, tá? Primeiro, que ele disse pro Valência, conversou com ele, que ficou muito feliz pelo gol que ele fez. Ele disse que ele sempre disse para ele que é um jogador que sempre dá muito pro grupo e que ele sempre faz questão de ressaltar isso pro Ener Valência e que hoje ele foi importante de novo. Ele disse que hoje os dois estão disputando uma vaga porque a equipe tá jogando só com um atacante, mas que os dois têm muita confiança um no outro, e ele até ressaltou que dá sim para os dois jogarem juntos, que até em alguns treinos isso é trabalhado pelo Roger Machado, não tem acontecido nos últimos jogos, mas que sim, Valência e Borré podem atuar juntos pelo Internacional. Ele disse que é uma possibilidade sendo trabalhado e que esse esquema pode acabar ali
tendo 2 atacantes. Bom, foram os 2 jogadores que falaram, mais o Roger Machado. O Inter volta com 4 pontos para Porto Alegre. O que tu achou desses 2 jogos do Inter aqui no estado de São Paulo? E também desse apoio do vestiário ao Ender Valencia, o gol dele, o Borré falou, Roger falou sobre título. Deixa tua opinião aqui nos comentários, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.